Fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E hoje nós seguimos com a banca da Unicentro. O tema é sobre as enchentes no Brasil, tragédias anunciadas e evitáveis. A filha colocou como título Brasil, onde transborda a água e a incompetência. Vejamos lá então como que ela escreveu. Galera, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, com a margem, tá? Não deixem esses espaços aqui ao final das linhas e também procurem não ultrapassar a margem, né? No caso dessa aluna, ela não ultrapassou, mas ela não atendeu aí as margens, né? Então, cuidado com isso. Como já cantava Jorge Ben, faltou alguma coisa, né? Moro num país tropical. Olha lá, morro. Tudo bem? Num país tropical. País esse que tem um clima caracterizado pela presença de uma estação bem chuvosa, que, se não administrada da forma correta, causa inúmeros danos à população. Ao contrário do compositor, que conhece sua terra, muitos gestores públicos fecham os olhos para essas tragédias pré-anunciadas e só abrem para fazer cara de surpresa. Olha só, perceba que você não falou, né, que você não trouxe aí as palavras-chave da proposta. Então é preciso trazer aí as palavras-chave: enchentes, tragédias anunciadas, evitáveis. Essas são as palavras-chave da proposta. Vocês precisam trazer isso na sua redação. Por quê? Porque aí dá, né? Você atende exatamente aquilo que o tema solicitou. Aqui, né? Ficou um pouco incoerente como quando você colocou assim, ó, se não administrada da forma correta. Como assim, né? O que seria administrada da forma correta, né? Aqui ficou um pouco confusa. E aí você colocou, né? Que conhece sua terra, muitos gestores fecham os olhos para essas tragédias pré-anunciadas e só abrem para fazer cara de surpresa. Tá, e o que isso causa, né? Quais são as consequências desse problema? Quais são, né, os problemas disso? O que isso causa? O que isso acarreta? Tudo bem? Então eu quero que você dê uma atenção aí especial a essa questão. Maquiavel, em seu livro Príncipe, defende a ideia de que um bom governante deveria ter virtude, ou seja, capacidade de prever e evitar futuros danos e problemas em seu território. Porém, é muito menos urgente resolver algo que não chega no alto do castelo, que não chega ao alto do castelo. É o que acontece com a questão das enchentes, que ocorrem corriqueiramente no Brasil, e por causa de um planejamento urbano elitista que empurrou a classe carente para lugares de risco, que são elas as mais afetadas, destruídas e mortas pela falta de insensibilidade, pela insensibilidade e incompetência pública que também transborda. Então, olha só, quando você, né, os teus parágrafos de desenvolvimento, eles precisam ser articulados entre si. Tanto os parágrafos de desenvolvimento entre si, quanto os parágrafos de desenvolvimento com a introdução e a conclusão. Isso faz com que o seu texto ele seja um texto coeso, com que o seu texto seja um texto coerente. Então você precisa fazer essa articulação. Do contrário, o seu texto ele vai ficar confuso, ele vai ficar com uma abordagem superficial. Veja que você não faz não usa nenhum conectivo aqui, muito menos um gancho semântico para fazer essa articulação. Você simplesmente traz essas informações aí no seu texto e não comprova, não reflete sobre isso, não reitera isso de maneira nenhuma. Então é importante ter cuidado com essa questão. E aí, quando você fala no alto do castelo, também transborda, então assim, ó, você traz uma pessoalidade para o seu texto, né? Você traz essa questão, é bom você trazer essa questão mais autoral, essa questão de expressividade para o seu texto, mas você precisa lembrar que o foco da dissertação argumentativa é o convencimento, né? Você precisa convencer o seu leitor do seu posicionamento. E aí,
aqui acabou ficando muito superficial, porque você não diz como isso acontece na realidade. Aqui você até trouxe, inclusive quero te parabenizar por isso, né? Eu gostei muito desse seu período aqui, mas aí ele acabou ficando sozinho. Então, o ideal seria que você fizesse um tópico frasal já reiterando, né, toda essa questão, e aí na sequência você comentaria isso aqui. E aí falaria dessa falta de planejamento urbano, falaria, né, dos morros, falaria das encostas, falaria, né, de como essas pessoas são afetadas por esse problema social. Então, aqui você poderia reorganizar, né, todo esse seu parágrafo, sendo mais enfática na defesa, veja bem, na defesa do seu ponto de vista. Afinal de contas, é isso que você precisa trazer na sua redação, tá bom? Enquanto o planejamento de onde pôr os pobres deu certo, o da infraestrutura peleja. Olha lá, aqui não deu, não ficou claro o que você quis escrever, né? Tem certeza que esse planejamento deu certo? Você está sendo irônica? Obviamente, né? Mas perceba que você tem que ter cuidado para que essa ironia se comprove, que essa ironia ocorra mesmo, porque do contrário você vai acabar se perdendo na argumentação. Então é preciso ser enfática, até mesmo na ironia, para comprovar que você está sendo irônica, tá bom? Com a falta de uma política séria do descarte de lixo e esgoto, os rios e as próprias ruas viraram grandes lixões que dificultam o curso de água e a vazão dos rios. Além disso, a selva de pedra é feita à base de concreto e asfalto, materiais que não permitem a permeabilidade da água no solo e, consequentemente, gera acúmulo da mesma. Olha lá. Mesmo e mesma não deve ser usado para retomar, tá bom? Eu tive aula com a Priscila, a mesma estava feliz. Mesma não retoma, não é pronome de retomada, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Outra questão que você tem que ver. A proposta, ela falava sobre as enchentes, tragédias evitáveis e anunciadas. Você precisa me convencer, me comprovar que essas enchentes elas poderiam ser evitadas, que essas enchentes são tragédias anunciadas. Então é nesse sentido que você precisa organizar todo o seu texto, visando aí atender exatamente aquilo que a proposta solicita. Então, cuidado aí com a abordagem superficial e cuidado também com o senso comum. Lembre-se de trazer informações de outras áreas do conhecimento e trazer aí o seu conhecimento de mundo para a redação. Afinal de contas, isso vai valer demais, 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 demais na sua argumentação. Sendo assim, políticas habitacionais, limpezas das ruas e rios, contenção de encostas e permeabilização das cidades são algumas medidas a fim de evitar o problema das enchentes e suas consequências. Porém, eu acho que você não usou um porém antes, né? Não. Porém, de nada adianta se não tivermos, olha lá, não se colocar no texto, tá? Não se coloque no texto, escreva sempre de maneira impessoal. Governadores dispostos a executá-las e a dar a devida atenção a essas, não tem crase antes de pronome demonstrativo esse, essa, isso, tá? Vai ter crase antes do aquele, aquela, né? Caso seja necessário. Tragédias que tiram a vida de milhares de brasileiros. Então, olha só, eu quero que você cuide com a abordagem superficial, eu quero que você cuide com a falta de argumentos efetivos e eu quero que você cuide com atendimento ao tema. Ainda reveja aí os elementos, né, para manter a coesão e a coerência na sua redação, tudo bem? Então, vamos lá, firme no propósito, bora escrever redação, minha filha? Bora, querida!